Preços da soja em Chicago caem e contratos curtos perdem força no mercado internacional. Vlamir Brandalize traz mais detalhes sobre esse tema, mas você já está acompanhando o Paracatu Rural no YouTube? Pesquise aí por Paracatu Rural. Inscreva-se em nosso canal, marque o sininho, assista na sua Smart TV. Se você puder também, clique no Valeu para contribuir com o nosso trabalho. Mercado Agrícola. As negociações do complexo soja estão mais aquecidas no mercado brasileiro, segundo pesquisadores do CPEA, e isso se deve às fortes demandas doméstica e externa e à valorização do dólar frente ao real. Como resultado, os preços subiram no spot nacional, com destaque para o óleo de soja, que atingiu, na parcial de junho, a maior média do ano em termos reais. O CPEA observou um acirramento da disputa entre os consumidores de indústrias alimentícias e de biocombustíveis, além da maior demanda internacional pela oleaginosa. Esse cenário elevou os prêmios de exportação de óleo de soja no Brasil, os quais voltaram aos patamares de junho de 2022. Do lado da oferta, a Conab estima a produção nacional de soja em 147,35 milhões de toneladas, 4,7% inferior à da temporada passada. As exportações também devem ser menores, estimadas em 92,43 milhões de toneladas, 9,3% abaixo da temporada anterior. Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, traz mais informações do mercado da soja. Ele atualiza os dados do plantio nos Estados Unidos. Por lá, a previsão de seca não se cumpriu à risca e as condições seguem favoráveis. Com isso, os preços em Chicago registraram queda e contratos curtos perderam força. E começamos o comentário de hoje com a situação da safra americana da soja. Soja americana avançando aí para o fechamento do plantio. Nessa semana, 93% das lavouras plantadas com soja nos Estados Unidos. Previsão de 35 milhões de hectares. A semana passada tinha 87% plantado. O ano passado, 97% e a média 91%. Está um pouco acima da média e um pouquinho abaixo do ano passado. Estado de Illinois, maior produtor americano de soja dos Estados Unidos. 93% da soja plantada. A média histórica de Illinois é 91, tá? Tá muito parecido com o padrão americano, né? 93 plantados frente a 91 da média. Estado de Iowa, 97% plantado, a média é 97%, os dois maiores produtores. Com relação à germinação, 82% germinados, a média é 79%, também um pouco acima da média, está dentro da normalidade, tudo andando bem por lá. O que está acontecendo com a safra é que as previsões de clima, na semana passada, apontavam que teria aí um período de 7 a 14 dias de tempo seco e calor aí, com mais de 35 graus as temperaturas. A semana agora virou e o clima mudou novamente, frente de chuva chegou, chovendo em estados importantes e temperaturas mais amenas, variando aí de 18 a 32 graus, sinalizando condições boas aí nesse momento de germinação aí com 82% e crescimento das plantas evoluindo e indo para o fechamento do plantio. Nesse momento, o uso da ponta é que tem 70% de lavouras boa excelente. A semana passada era 72%, houve uma leve queda, né, porque a última semana foi mais quente e seca. O uso reduziu um pouquinho a qualidade das lavouras. Mesmo assim, está muito à frente dos 54% de lavoura boa excelente do ano passado. Nessa condição de safra, nos nossos cálculos aqui, a soja americana mostra potencial de 122,5 milhões de toneladas saídos de 70% de lavouras boa excelentes. É um número um pouco maior do que a 121,1 milhões de toneladas que o USDA apontou aí no seu relatório de oferta e demanda desse mês de junho, em cima de 35 milhões de hectares que devem ser plantados. Então essa é a condição. E aqui no Brasil temos um mercado de porto aí acomodado já na faixa de 139, 140 reais. Houve uma queda em relação à semana passada. As posições em reais desceram, né, em relação à última semana, mesmo com o dólar avançando forte acima dos 5,40, porque Chicago também desceu, né? Desceu e perdeu aí o suporte dos 11,50 aí para as posições de setembro, novembro. E o julho aí, que era a posição que andava bem perto dos 12 dólares, agora está na faixa de 11,60.
11,60, 11,70. Agosto aí arredonda, andando perto dos 11,50, alguns momentos até abaixo, ou seja, a soja voltou aí à posição média que já está na faixa de 11,50 e abaixo. Janela de operação técnica da soja é na faixa de $11, agora o suporte forte, 11,20 o suporte leve, e temos a resistência já começando com 11,80, e resistência muito forte segue no $12 aí para todos os meses, que para mudar isso aí precisa de fatores muito fortes e novos que não temos nesse momento, porque a China segue levando da mão para a boca. Então esse é o quadro que se mostra nesse momento da safra. Aqui no Brasil temos aí cerca de 93 milhões e meio de toneladas da soja negociadas, de uma safra proporcional de 148 milhões de toneladas, sendo que o normal seria perto de 100 milhões de toneladas negociadas. Então estamos com um ritmo mais lento que seria a média normal. Temos mais soja para negociar para frente, né? Então esse é o quadro, em princípio, da safra e da comercialização. Com relação aos novos dados da SECEX do mês de junho, 2 semanas contabilizadas, 7.344.600 toneladas de soja embarcadas. Nessas primeiras 2 semanas de junho. Junho todo, ano passado, foram 13.745. O acumulado de janeiro até agora já perdeu o ritmo frente ao ano passado, né? Agora 69,8 milhões de toneladas embarcadas. No ano passado, no mesmo período, era 71,2 milhões de toneladas. O complexo soja todo, nessas primeiras 2 semanas de junho, já faturou 3.743 milhões de dólares. 20,3 bilhões de reais em faturamento no complexo soja, continua sendo o maior produto da pauta brasileira da exportação. Então esse é o nosso negócio chamado soja, que segue bombando na exportação, embarcando contratos programados e segue comprador aí um pouco mais acomodado nas cotações nessa semana. E aí, beleza? Antes de você ir embora, vai lá, inscreva-se em nosso canal no YouTube, Paracatu Rural, marque o sininho. Se estiver no Spotify, Deezer, TuneIn e outra plataforma de áudio, siga também o nosso conteúdo. Instagram, @Paracatu Rural, Facebook, Telegram, também no canal do WhatsApp, é só pesquisar Paracatu Rural. E ainda tem o site, paracaturural.com, que você pode cadastrar seu e-mail. Vai lá, cadastra o e-mail, você não vai perder nada do que a gente publicar. E se quiser, ainda pode colocar a nossa página, o nosso site como sua página inicial, no seu navegador favorito. Acompanhe o Paracatu Rural por todo lado, hein? Te espero! Você já ficou nervoso com a forma pela qual alguém reagiu a algo que você fez? Tipo aquela onda de pânico quando você quebra algo que pertence ao seu irmão, por exemplo? Ou aquela sensação de aperto no estômago quando o professor pede para poder falar com você depois da aula? Ou então aquele pânico que você sente quando faz algo que os seus pais não vão aprovar? É natural evitar enfrentar as consequências das nossas más decisões. Mas nós não precisamos adotar essa postura com relação a Deus. Não precisamos nos perguntar como Ele responderá ou qual punição Ele nos dará. Pelo contrário, nós podemos ter a certeza de que quando confessarmos os nossos pecados, por termos feito coisas diferentes daquilo que Deus mesmo diz ser o melhor, Ele virá ao nosso encontro com o perdão e um caminho para a gente seguir. Então, hoje pratique o ato de confessar. Reserve alguns minutos, converse com Deus sobre qualquer coisa que você evita falar. Você pode ter certeza de que Ele vai te receber com amor, com perdão e com bondade. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.